falou, falou da primeira fase da Segunda Guerra Mundial. Então a gente viu como a guerra começou, é, a gente viu lá o Adolf Hitler invadindo toda a Europa, né? E hoje eu quero trabalhar com vocês o desfecho da guerra. Para começar então nossa aula, eu vou passar um vídeo aqui, ele está lá no YouTube. É, vou compartilhar aqui com vocês a tela, o som aqui, e aí a gente assiste um pedacinho dele, depois eu começo. Deixa eu só aceitar uma galera aqui. 6 de junho de 1944. Setor Cão Verde, Praia de Omaha. Liberar a rampa! 30 segundos! Fiquem com Deus! Grupo de estibordo, grupo de bombordo, rápido! Cuidado com os buracos de morteiro! Eu quero ver muita praia entre os homens. 5 homens é uma chance de ouro. Um homem é perder munição. Cuidado com a areia em suas armas! Eu quero ações definidas! Vejo vocês na praia! Olhem os buracos de morteiro! Direita e esquerda, cuidado! Deste lado! Comanda esse boto na água! Vou parar por aqui, porque senão vai tomar um grande tempo da nossa aula. Esse vídeo aqui, ele trata sobre o dia D, que foi que os historiadores colocam como o começo do fim da guerra. Ele aconteceu no ano de 1944 e foi quando os aliados, né, Inglaterra, França, Estados Unidos e demais países, como o Canadá, por exemplo, invadiram a costa da França, que estava ocupada pelos nazistas, como nós vimos na aula passada, né? E começaram a libertar a França do domínio nazista. Foi justamente nesse dia aí.
Vamos entender o que foi o dia D. Deixa eu compartilhar outra coisa aqui. Tá todo mundo aí? Tô aqui. Beleza. Então, olha só. Deixa eu ver aqui. Vou aumentar esse slide aqui para a gente ver um negócio. Bom, aqui tem uma informação sobre o que foi o dia D. O dia D, ele foi a maior operação militar e aeronaval da história. 150 mil homens, 14.200 barcos, 600 navios e milhares de aviões participaram dessa operação. Aqui está o Reino Unido, pelo mapa, de onde todos esses soldados partiram. E aqui está a região da Normandia, foi por onde eles invadiram. Aqui no mapa da Europa, como a gente pode ver, a Europa toda estava dominada pelo nazismo, certo? Já tinha 5 anos de guerra e toda essa região aqui estava dominada pelo Adolf Hitler. No dia D, o pessoal das tropas aliadas começa a invadir aqui pela Normandia e começa a ganhar a guerra aqui do Hitler. E o Hitler também, ao mesmo tempo, começa a perder a guerra do lado de cá, do lado da União Soviética. Então, quando acontece o dia D, o Hitler começa a perder no flanco leste e no flanco oeste. E aí as tropas nazistas batem em retirada até ficarem cercadas em Berlim em junho de 1945. Daqui a um mês vai fazer aniversário que os nazistas perderam a guerra. Então ele começa a ser derrotado aqui no dia D, do lado esquerdo do mapa aqui, né, a leste, na região da França, e também começa a ser derrotado pelo lado direito, quando a União Soviética começa a conquistar os territórios que os nazistas já haviam dominado. Vamos ver outro slide aqui para a gente entender um pouco melhor ainda sobre a questão do dia D. Tem alguma pergunta? Vamos lá. Vou dar um zoom aqui. Então, como a gente viu, a Alemanha tinha dominado a Europa todinha. E na França, eles construíram uma linha de fortificação na praia que se chamava Muralha do Atlântico. Na Muralha do Atlântico existiam várias coisas, né? Vários bunkers, que era... Não sei se está dando para vocês verem aí. Era um local onde ficavam várias metralhadoras, várias artilharias, e ali eles conseguiam proteger a costa francesa de uma possível invasão aliada. No vídeo que eu passei para vocês agora, que é do filme Resgate do Soldado Ryan, o pessoal está exatamente demonstrando como foi essa invasão. O pessoal descendo dos barcos e já sendo atacado pelos alemães ali nessa linha vermelha aqui, ó. Então, um monte de gente foi metralhada, nem conseguiu descer do navio, do barco lá, e já morreu todo metralhado, como a gente viu lá na imagem. Aqui está uma imagem mostrando como que era para ser essa invasão. Então, ela se deu no dia 5 de junho de 1944. Ela ia ocorrer onde estão essas 4 setas aqui, certo? Eles iam lançar soldados atrás das linhas inimigas para conquistar as pontes e, ao mesmo tempo, os soldados queriam invadir e atacar o inimigo de frente. Então, o inimigo ia ser atacado de frente e atacado também por trás pelos soldados que foram lançados de paraquedas. A galera dos paraquedas se deu mal, porque no dia estava chovendo pra caramba e eles não conseguiram fazer quase nada. Agora, o pessoal que desembarcou pela praia conseguiu tomar todas as praias, certo? Aqui estão as praias onde eles atacaram: a praia de Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword.
Só em Omaha que eles tiveram dificuldade, mas eles conseguiram tomar a praia também. E é justamente essa praia que o filme está mostrando ali. Tá aqui outra imagem mostrando essas praias lá. Vou passar aqui direitinho para a gente ver o número de mortos. Nesse dia, então, morreram 3.000 soldados aliados, desses caras que desembarcaram na praia, no dia 6 de junho de 1944, da galera que desembarcou. E aqui estão as estatísticas. Morreram de 5 a 9 mil alemães e por volta de 10 mil aliados. E morreram entre 15 e 20 mil civis franceses. Tudo nessa batalha do dia D. Certo? Agora eu vou colocar outra imagem aqui para a gente ver algumas fotos para vocês entenderem o que foi a operação. Aqui tem uma imagem mostrando soldados sendo levados lá para a praia para fazer a invasão e tomar a praia dos nazistas. E aqui a gente tem uma foto já de quando as praias já estão tomadas. E aí o pessoal desembarcando os soldados, os tanques, os jipes, tudo que eles iriam usar agora para continuar conquistando o resto da França. Porque no dia deles conquistaram só a praia. E agora eles vão partir para conquistar o resto da França. Por essa imagem aqui a gente consegue ver o tamanho dessa operação. Beleza? Então, o dia D foi isso. Foi o dia que a guerra começou a ser perdida pelo Adolf Hitler na Europa. Certo? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o dia D? Da minha parte, não. Querem fazer algum comentário sobre aquele vídeo que eu passei no início da aula? Eu não. Eu não. Beleza. Bom, Eu também não. Ok, obrigado. Então, a gente viu aqui como a guerra acabou na Europa. A guerra vai acabar na Europa em 1945, em junho de 1945, quando Adolf Hitler acaba ficando cercado dentro de Berlim, que é a capital alemã, né? E aí a história oficial diz que ele acabou se matando e aí depois a Alemanha se rendeu. Tem outras histórias que dizem que ele fugiu e depois foi morrer bem velhinho lá na Argentina, né? Agora vamos ver outra coisa importante que vocês precisam aprender sobre a Segunda Guerra Mundial, que é a entrada dos Estados Unidos na guerra. Os Estados Unidos entrou na guerra 3 anos antes desse dia aqui, que foi em 1941. Eles entraram na guerra porque os japoneses atacaram... Deixa eu achar aqui meu slide. Só um minuto. Vou achar meu slide aqui. Tá aqui. Vamos lá. Os Estados Unidos, eles entraram na guerra por causa disso aqui, ó. No dia 7 de dezembro de 1941, a base naval dos Estados Unidos que ficava no Pacífico, na ilha do Havaí, chamada Pearl Harbor, foi atacada pelos japoneses. Os japoneses chegaram ali e atacaram através de vários bombardeiros e de um negócio chamado kamikaze. Quem que eram os kamikazes? Eram os pilotos que entravam dentro dos aviões e jogavam o seu avião contra o alvo dele, né? Então, vários aviões foram arremessados contra os alvos ali na base naval de Pearl Harbor e milhares de soldados dos Estados Unidos morreram. Então, por esse motivo, os Estados Unidos acabaram entrando na guerra, porque até então eles estavam fora da guerra. E quando eles entraram na guerra, os aliados, eles tiveram uma força muito grande, né? Porque até então era só Inglaterra, França e União Soviética lutando contra os nazistas. Agora você vai ter também os Estados Unidos, e todo mundo sabe que sempre foram muito poderosos. Olha o que esse slide está falando. O ataque japonês contra a base naval de Pearl Harbor, localizada no Havaí, em 7 de dezembro de 41, levou à entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E esse episódio iniciou o confronto entre americanos e japoneses
que ao longo de quase 4 anos, quase destruiu completamente o Japão. Então, ali no Oceano Pacífico, ficou a guerra entre Estados Unidos e Japão, durante 4 anos. Lógico que os Estados Unidos mandaram tropas também para a Europa, e a gente acabou de ver no dia D esse exemplo. Mas, lá no Oceano Pacífico, os Estados Unidos também se digladiou contra o Japão de uma maneira bem forte, durante 4 anos. Aqui, a gente tem um mapa tá pequeno, deixa eu dar um zoom aqui para ver se dá para ver. Está aqui aonde fica a base de Pearl Harbor, no meio do Oceano Pacífico, num lugar assim bem isolado mesmo. Foi exatamente aqui que ocorreu esse ataque e fez os Estados Unidos entrarem na guerra. Então, depois disso, né, aqui a gente tem imagens do ataque lá, né? Vários navios daqueles de onde os aviões decolam e tal, foram destruídos pelo ataque japonês, e por conta disso, os Estados Unidos entraram na guerra. Aí, como a gente viu pelo dia D, a guerra acabou na Europa em junho de 45, mas no Pacífico ela continuou. A guerra continuou no Pacífico e ela só vai terminar quando os Estados Unidos, em 1945, para se vingar do ataque de Pearl Harbor, joga 2 bombas atômicas no Japão. E aí eu quero mostrar para vocês, eu quero que a gente veja agora um vídeo sobre esse ataque dos Estados Unidos ao Japão com bombas atômicas. Presta atenção nesse vídeo que eu vou passar para vocês agora. Tá dando para escutar o som? Mais ou menos. Sim. Beleza, bora lá. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste dia, 6 de agosto de 1945, o mundo assistia atônito ao primeiro ataque com armas atômicas da história contra a cidade japonesa de Hiroshima. Hiroshima era o alvo primário de um total de 3, com Kokura e Nagasaki completando a lista. Ainda durante a madrugada entre os dias 5 e 6 de agosto, 3 bombardeiros norte-americanos decolaram da base aérea de Tinian, nas Ilhas Marianas, com destino a essas 3 cidades. Para Hiroshima decolou o B-29 Straight Flush, pilotado pelo Major Claude Iterle. Para Kokura, foi o B-29 Rabbit III, do Major John Wilson. E na direção de Nagasaki, avançou o B-29 Full House, pilotado pelo Major Ralph Taylor. Cada um desses bombardeiros tinha a missão de relatar o estado do tempo sobre os 3 alvos pré-selecionados. Aquele que apresentasse as condições atmosféricas mais favoráveis seria o escolhido. Enquanto isso, por volta das 2 da manhã, na gigantesca base aérea de Tinian, o B-29 Enola Gay, batizado em homenagem à mãe do piloto, o coronel Paul Tibbets, decolava rumo ao Japão, numa viagem prevista para durar 12 horas entre a ida e a volta. Ao lado do Enola Gay decolaram outros 3 bombardeiros, o The Great Artist, carregando instrumentos para medir a explosão, e o Necessaire Evil, para fotografar e observar a detonação. O B-29 Top Secret acabaria por ser obrigado a retornar à base devido a problemas mecânicos. Os 3 bombardeiros encontraram-se sobre Iwo Jima quando refizeram a rota em direção a Hiroshima. Quando estavam a cerca de 1 hora de distância do Japão, o B-29 Straight Flush relatou que o tempo sobre Hiroshima estava bastante favorável, indicando ao Enola Gay que o alvo primário podia ser atacado.
Às 8h09, o coronel Tibbets iniciou o procedimento padrão de bombardeio sobre Hiroshima, passando os controles do aparelho para o major Thomas Fairby, responsável por lançar a bomba sobre o alvo. Às 8h15 em ponto, a bomba foi lançada a 9.400 metros de altitude. A Little Boy era uma bomba atômica contendo uma carga de 64 kg de urânio-235. Tratava-se de um feito de engenharia militar sem igual, o fruto do trabalho de 150 mil pessoas ao longo de mais de 3 anos. Exatamente 44,4 segundos após o lançamento, quando a bomba estava a 580 metros do solo, deu-se a detonação. O Enola Gay, o The Great Artist e o Necessary Evil estavam a cerca de 18 quilômetros do epicentro da detonação quando sentiram a onda de choque. Devido ao vento, a bomba deslocou-se 250 metros do ponto zero previamente indicado, que era a ponte Aioi, explodindo exatamente por cima do hospital de Shima. Criou uma explosão equivalente a 13 quilotoneladas de TNT, tendo sido considerada muito ineficiente, já que apenas 1,7% de todo o seu material físsil foi detonado. Tudo num raio de 1,5 km foi completamente destruído, com uma tempestade de fogo devastando a cidade num raio de mais de 3 km do epicentro da explosão. No solo, a temperatura alcançou os 6.000 graus Celsius, com muitas das vítimas tendo sido pura e simplesmente vaporizadas, deixando para trás apenas sombras da sua existência. De acordo com relatos de sobreviventes, num primeiro momento foi visto um forte clarão de luz, seguido por um som bastante grave e profundo. A onda de choque veio logo em seguida, destruindo e danificando edifícios a várias dezenas de quilômetros de distância. O número exato de vítimas é impossível de determinar, mas estima-se que cerca de 80 mil pessoas foram mortas no momento da explosão. 20 mil das quais eram trabalhadores escravos coreanos, 20 mil eram soldados do exército imperial japonês e 40 mil eram civis. Outras dezenas de milhares de pessoas e militares morreriam nas semanas, meses e anos seguintes. Neste mesmo dia, durante a tarde, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, fazia um pronunciamento na rádio, no qual anunciava o lançamento da primeira bomba atômica da história. Enviava também uma mensagem clara ao alto comando militar japonês, dizendo para que aceitassem os termos da rendição incondicional, ou o país seria alvo de outros ataques do mesmo tipo. A resposta japonesa foi o silêncio. O alto comando militar japonês, mesmo após receber a confirmação dos seus cientistas de que a explosão em Hiroshima tinha sido realmente causada por uma bomba atômica, continuavam firmes na convicção de que a guerra deveria continuar. Eles acreditavam que se continuassem na guerra, os americanos seriam obrigados a desembarcar tropas nas ilhas principais do Japão, e que a carnificina que isso acarretaria levaria a opinião pública dos Estados Unidos a exigir o fim da guerra, dando assim a oportunidade para os japoneses negociar em termos menos duros. Apesar de toda a morte e destruição em Hiroshima, para os japoneses, a guerra no Japão deveria continuar. Desculpa, esqueci de ligar o microfone. Vocês conseguiram ver aí o vídeo? Sim. Eu vi, tava de boa Sim. funcionando aqui. Tá, beleza. Sim. Vocês acham que depois dessa o Japão não desistiu de continuar a guerra contra os Estados Unidos?
O próprio vídeo lá falou Não? não, justamente. O próprio vídeo lá falou que não, né? Os Estados Unidos, o Japão não desistiu e aí os Estados Unidos jogaram outra bomba alguns dias depois na cidade de Nagasaki. As duas bombas juntas mataram cerca de 200 mil pessoas. Essa daí matou 80 mil na hora, né? E depois disso, muitas pessoas morreram de várias doenças nos dias que se seguiram, depois nas semanas, meses e anos. Até hoje existem sobreviventes desse dia e muitos deles tiveram câncer, né? Depois, câncer, doenças respiratórias e várias outras doenças, né? Depois desse dia, desse ataque dessa bomba. E aí, depois que os Estados Unidos jogaram a segunda bomba na cidade de Nagasaki, aí sim o Japão se rendeu. E aí, finalmente, a guerra acabou. Se a gente observar, quando a gente estuda a Segunda Guerra Mundial, a gente acha que foi só a Alemanha que fez atrocidades, né? Como no caso do Holocausto e a morte dos judeus. Mas não foi só atrocidade alemã. Essa dos Estados Unidos aí também foi uma atrocidade, porque cerca de 200 mil pessoas, a maioria esmagadora de civis, morreram instantaneamente, né? Quando essas bombas foram lançadas. Na cidade de Dresden, na Alemanha, que era uma cidade também que não tinha nada a ver com militarismo e essas outras coisas, que era uma cidade mais voltada para as artes, os aliados também bombardearam essa cidade e essa cidade ela foi totalmente incendiada e teve tempestade de calor dentro da cidade na hora dos bombardeios e cerca de mais de 100 mil pessoas também sumiram instantaneamente com os bombardeios. E isso também foi outra atrocidade cometida, um crime de guerra, né? É considerado assim. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens lá de Hiroshima, depois do ataque. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Rapidinho para a gente concluir a nossa aula. Vamos lá. Deixa eu tirar um negócio aqui da frente para não ler a legenda. Esse cara aí é considerado o pai da bomba atômica, o Oppenheimer. Aqui era uma base dos Estados Unidos, onde eles começaram a fazer testes com as bombas atômicas. Aqui uma foto mostrando o Enola Gay, que foi o avião que foi utilizado para lançar a bomba atômica na cidade de Hiroshima. Ele lançou a bomba atômica de Little Boy, pequeno garoto. A bomba atômica que foi lançada na cidade de Nagasaki chamava-se Fat Man, homem gordo. Se você for olhar a bomba, é uma bomba, sei lá, não é muito grande, não. Acho que ela tinha 40 quilos de explosivos. Mas vocês viram o estrago que essa bomba causou na cidade, né? Aqui está o bombardeio Enola Gay, que está guardado. Essa é a bomba Little Boy. Olha o tamanho dela. E aqui uma foto da explosão lá no dia 6 de agosto de 45, na cidade de Hiroshima. Essa é a Fat Man, que foi lançada na cidade de Nagasaki. E uma foto da explosão 3 dias depois, dia 9 de agosto de 45, na cidade de Nagasaki. Esse evento marca o fim da Segunda Guerra Mundial. Essa é uma foto de Nagasaki após a explosão. Essa é uma foto de Hiroshima após a explosão. Como vocês viram, a bomba de Hiroshima, por exemplo, ela detonou 500 metros antes de tocar o solo. E ela gerou uma onda elétrica e, ao mesmo tempo, uma onda de calor violentíssima, né? No epicentro da explosão e no solo, o calor representou 6.000 graus Celsius. E as pessoas que estavam próximas, elas foram literalmente desintegradas. Aqui está Nagasaki. Essa imagem aqui, ela é o efeito da pessoa pulverizada. As nuvens, a sombra humana causou isso aqui. O que aconteceu? A bomba explodiu, aí veio a onda de calor. Vamos supor que ela vem da esquerda para a direita. E tinha uma pessoa sentada aqui. Como a gente pode ver,
essa imagem aqui escura. Essa pessoa, a onda de calor encontrou um obstáculo nela. Então, a onda de calor passou à esquerda e à direita, né? Passou ao lado da pessoa que estava lá. E a fração de segundos que levou para essa pessoa ser desintegrada atrasou a onda de calor e passar por aqui. Então, ela passou pela direita e pela esquerda instantaneamente, mas levou uma fração de segundos para desintegrar a pessoa. Então, ficou a sombra dela, digamos, xerocada, carimbada aqui nesse local. E assim aconteceu em vários outros locais da cidade. Eles encontraram várias e várias sombras assim, e no primeiro momento eles não entenderam o que tinha acontecido. Aí depois eles foram estudar melhor e chegaram a essa conclusão, que exatamente nesse local tinha uma pessoa na hora. Então, olha o título da imagem: efeito de pessoa pulverizada. Professor, Foi. a radiação ainda ficou na cidade? Ficou. Acho que até hoje ainda tem um certo nível de radiação lá na cidade de Hiroshima. Mas ela perdurou por algum tempo. Inclusive, depois que a bomba explodiu, nos próximos dias e semanas, começou a ter chuva ácida, tinha vento levando poeira radioativa. Então, a cidade ficou contaminada durante um certo tempo, sim. Essa imagem aqui também mostra a questão do calor irradiado pela bomba. Olha o que aconteceu com essas garrafas. Olha agora imagens mais chocantes de vítimas. Essas daqui sobreviventes. Aqui mais uma sobrevivente, né? Essa morta, né? Carbonizada. Essa é sobrevivente. Sobrevivente. Aqui pessoas mortas, mais pessoas mortas. E olha só o tanto de gente morta aqui que eles juntaram em um lugar só depois, quando passaram pela cidade. Essas são anomalias resultantes da radiação nuclear liberada lá pelas explosões. Isso aqui depois, claro, de pessoas grávidas, né, que acabaram desenvolvendo essas anomalias durante a gestação. Eu não vou mostrar mais porque tem umas coisas mais chocantes pra frente aí, e nem eu quero ver isso. Beleza? Beleza. Gente, então foi assim que a Segunda Guerra Mundial terminou, né? Terminou através de duas grandes explosões atômicas que fizeram com que o Japão se rendesse, né? Por que os Estados Unidos jogaram essa bomba? Primeiro, por vingança ao ataque a Pearl Harbor. Segundo, porque eles queriam demonstrar o seu poderio bélico para o Japão e fazer o Japão se render. Terceiro, a guerra estava terminando. E aí, eu acho que vocês já estudaram com a Sally da Guerra Fria. Tô certo ou tô errado? Tá certo. Então, a gente sabe que vai acabar a guerra e as duas grandes potências que vão surgir, uma já existia, que é os Estados Unidos, e a outra é a União Soviética. Então, vai começar a Guerra Fria. E os Estados Unidos, para mostrar para a União Soviética que eles tinham um grande poder militar, se a União Soviética quisesse se meter com eles lançaram a bomba. Aí os soviéticos pensavam, a gente não vai poder lidar com os Estados Unidos porque eles têm a bomba atômica. Só que depois da guerra, pouco tempo depois, a União Soviética também produziu sua própria bomba, certo? Então, basicamente, são esses os três motivos para os Estados Unidos jogarem a bomba no Japão. Beleza? Galerinha, é o seguinte, amanhã é o nosso plantão de dúvidas. No plantão de dúvidas, eu vou enviar a correção da atividade que eu mandei segunda e vou mandar também um arquivo corrigido, tá? Hoje a gente não vai fazer mais nada. Hoje era só o vídeo mesmo, ok? Ok. Então, beleza. Então, vou me despedindo de vocês. Obrigado pela atenção. De Até nada. amanhã no plantão de dúvidas. Até. Tchau, galera. Não, ainda não. Até. Falou, falou. Falou.